Meu nome é Wellison Nascimento Fernandes, sou faixa preta da equipe Mel Galvão, tenho 22 anos. Minha história no jiu-jitsu começou com 10 anos de idade. Como todo menino, né, eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol, jogava bola pra caramba. E umas 5 casas depois da minha, tinha uma família lá, né? Tem uma família lá, que é uma família de jiu-jiteiros, né? E eu sempre via eles ganhando, né? Tipo, todo final de semana praticamente eles estavam lutando. E todos os finais de semana eles voltavam com medalha. E aí eu comecei a me interessar por aquilo. Eu falei, pô, também quero uma medalha, sabe? Eu também quero uma medalha. Mas eu sempre gostei muito de futebol. Pelo futebol era bem mais forte que pelo jiu-jitsu. O jiu-jitsu era meio que, tipo, eu só queria ganhar uma medalha e era isso. Eu lembro que teve uma peneira de futebol, uma peneira do Fluminense lá em Manaus. E aí meu pai me prometeu que ia me levar, né? Ele chegou muito atrasado do trabalho. Aí ele me buscou lá em casa e a gente chegou lá na peneira e já tinha acabado. E aí ele chegou atrasado porque... Eu não lembro o motivo, sei que ele chegou atrasado, e a gente chegou atrasado também na peneira e já tinha fechado. E aí isso era num sábado. Aí assim que eu cheguei em casa eu falei assim, eu não quero mais saber de futebol, eu quero treinar jiu-jitsu. E aí quando foi na segunda-feira, eu era muito amigo, né? Eu ainda sou muito amigo do pessoal da família lá perto de casa. E aí eu falei com eles e eles me levaram. E aí a gente começou num projeto social lá. Aí de primeira assim, já gostei pra caramba, né? Caramba, eu gostei pra caramba. Eu só podia ir se fosse acompanhado com eles, né? Que eu era muito novo, não me deixava ir sozinho. Se mudaram, foram para uma outra academia, que foi a do professor Everson. E aí eu falei, olha, mas eles estão treinando em tal lugar, com eles tu pode ir. Aí já comecei a ir lá pro professor Everson junto com eles. E aí a academia do professor Everson era um pouco mais perto, né? E aí ela começou a deixar eu ir sozinho e desde então, tipo, foi isso, sabe? O campeonato que mais me marcou foi o World Pro, né? Mas não do ano passado, né, 2022 que eu fui campeão, e sim o de 2021. Eu fiquei em terceiro lugar, né, mas foi minha primeira viagem internacional, eu tinha acabado de ser campeão Grand Slam Rio. Era tipo, eu lutei o campeonato amazonense, aí foi meu primeiro campeonato de faixa marrom, fui campeão. Na semana seguinte eu lutei o Grand Slam Rio, e eu fui campeão Grand Slam Rio. Consegui um dinheiro lá que dava pra comprar passagem pro World Pro, e era minha primeira viagem internacional, né. E era a realização de um sonho, né, de estar lá, lutar um evento desse. E chegando lá, eu achei, tipo, é tudo aquilo que eu esperava, um campeonato bonito, um país diferente, culturas novas. São pessoas novas para você lutar, pessoas que você só viu pela rede social. Mas eu queria estar lá, né, eu queria estar lutando, eu queria ser campeão e eu tava tão feliz que eu cheguei, e eu tava tão treinado também, que eu cheguei com tanta confiança que eu fiquei em terceiro lugar, só não fui campeão por, acho que, falta de experiência, né, tipo, primeira viagem internacional, era muita coisa para assimilar e faltou um pouco de confiança, né? E, tipo, na mesma hora, assim, que eu perdi, voltei pra disputa, tipo, eu fui, tipo, foi uma guerra, né? Eu fui, tive que fazer qualify, fiz qualify, acho que fiz 2 lutas no qualify, ganhei, aí passei pra chave principal no outro dia, aí ganhei 2 lutas na chave principal, perdi, voltei pro qualify, fiz 4 lutas pra disputa de terceiro. E na mesma hora eu fiquei pensando assim, cara, eu perdi pra mim mesmo, sabe? Tipo, eu tinha totais condições de ser campeão. E isso ficou entalado, sabe? Eu falei assim, tipo, com um peso, alguma coisa entalada dentro de mim, que eu sabia que eu podia ser campeão e isso me deu muita motivação pro ano seguinte. Eu falei, ano que vem eu vou chegar e vou ser campeão, sabe? E, e eu trabalhei muito pra isso pro ano seguinte. Meu objetivo principal no ano seguinte era ser campeão do World Pro, que eu vi que dava. E foi o que aconteceu, né? Coisa da família é sempre importante, né? Mas no início era um pouco difícil, né? Tipo, eu sou o único da família, assim, que pratica algum esporte, né, tal, que escolheu uma vida diferente de todo mundo. A minha mãe, ela é pós-graduada, né? Aí meu pai tem o próprio negócio dele, que é totalmente diferente, né? Tipo, o único assim, vou praticar um esporte, né? E aí e desde o início era um pouco difícil, tipo, a minha mãe sempre quis que eu fizesse uma faculdade e tal, tipo, educação física, como eu gostei muito de esporte, fazer educação física, mas, no entanto, no início o plano era esse, né, tipo assim, eu gosto de esporte, eu vou fazer uma faculdade de educação física, mas o nosso acordo era, antes de eu descobrir mesmo assim que eu queria viver do jiu-jitsu, nosso acordo era que eu ia pra escola e toda vez que eu faltasse aula eu não iria treinar.
Então, tipo, eu nunca faltava aula só pra poder treinar. E às vezes, assim, menina, né, sempre dava trabalho e tal, brigava com a mãe e tal, ela me deixava, assim, treinar, né. E ela me tirava, assim, ela sempre me tirou o que eu mais gostava, que era treinar. E o meu pai já era tipo assim, é melhor eu estar treinando do que eu estar na rua, tipo lá perto de casa, é perigoso, meio perigoso, né? E eu sempre gostei tipo de fazer esporte, então tipo, eu não gostei muito de estar na rua assim e tal, gostava de só pra brincar. Então tipo, eles confiavam muito em mim, então meu pai sempre falava, meu pai sempre chegava assim, não, ele vai treinar melhor do que ele tá na rua. Aí, aí eles, papai, eu sempre esperava o papai chegar em casa e falar assim, não, vai treinar, eu ia. Mas aí depois de um tempo, assim, que eu decidi que eu queria viver do jiu-jitsu mesmo, eu comecei a deixar bem claro em casa. Eu falei assim, não, eu quero viver do jiu-jitsu, eu quero fazer jiu-jitsu, eu quero viajar, eu quero lutar. E aí desde então que eu tive certeza que eu queria jiu-jitsu era isso. E, e toda vez que eu. Aí eu comecei a viajar, eu comecei a lutar brasileiro. Era o único campeonato que eu viajava pra São Paulo. Lutava brasileiro e voltava. E toda vez que eu voltava, eu via algo diferente em São Paulo, né? Tava assim, pô, aqui tem muito mais oportunidade, perto de tudo, muitas competições importantes. E eu queria ter isso, sabe? Tipo, eu via muita gente se descobrindo fora de Manaus, né? E aí toda vez que eu voltava eu deixava muito bem claro, e isso era uma questão que a gente sempre brigava muito, falava, não, quero isso, quero isso. E teve uma época até engraçada que na escola, né, tipo, eu já não queria ir muito pra escola por causa que eu chegava da escola cansado, e tipo, pra eu ir pra academia levava tipo uma hora e meia de pernada pra ir e pra voltar. Uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. E chegava muito cansado, e a escola começou a atrapalhar, né? Aí eu falava pra mamãe, a mamãe, não, só se for pra escola. Tem que pelo menos. Aí eu sei que eu consegui convencer ela já começou a falar assim, não. Ela já começou a tipo, tirar um pouco o pé do meu estudo, e o nosso acordo virou, tipo, tu só precisa passar de ano, tu não precisa ter boas notas, só quero que tu passe e termine pelo menos o ensino médio. Aí eu concordei, né? Eu também queria terminar. E eu falei assim, então tá bom. E aí. Só que todo dia eu falava, pô, eu quero. Tá me atrapalhando, tá me atrapalhando. Aí foi bem engraçado, né? Aí nesse negócio de. Eu tava tão engatado nisso que a escola tava me atrapalhando que teve um ano que era início de escola. O professor perguntou: se apresente, escrevem o que vocês gostam, o que vocês mais gostam. Aí eu escrevi que eu gostava muito de jiu-jitsu, que eu odiava estudar, porque isso atrapalhava no que eu queria, né? E aí o professor me chamou da hora, chamou minha mãe lá. Aí ela falou pra ele, é o que ele quer, né? Aí ela é uma professora, eu lembro até hoje. E ela falou bem assim que eu devia escolher, falou pra mim assim, que eu devia escolher, e que se eu fosse esperto eu deveria escolher o caminho dos estudos, que em Manaus era muito difícil, provavelmente eu não chegaria em lugar nenhum. Aí eu sempre fui muito, tipo, tranquilo, sabe? Eu só sempre gostei muito de, tipo assim, eu sei que a gente tem que se provar pra si mesmo, mas eu gosto muito disso quando a pessoa me desafia e eu sempre falo assim, eu vou te mostrar que não é. Eu terminei a escola em dezembro, quando foi em janeiro, meu aniversário era dia 12, quando foi no dia 18, eu já tava com uma passagem comprada pra São Paulo. E eu fiz isso tudo sem meus pais saberem, sabe? Eu vendi o kimono, peguei o dinheiro e comprei a passagem, assim. Comprei a passagem e eu falei, eu vou morar em São Paulo. E aí quando foi no dia do meu aniversário, eu não sabia como falar com meus pais, né? Eu só lembro que eles sempre falaram assim, quando você for. Eles sempre falaram pra mim, quando vocês forem de maior. Quando você for de maior, você vai ser responsável por você, pelos seus atos. E eu falava assim, tá, então quando eu fizer 18 eu vou atrás do que eu quero. E aí quando foi no meu aniversário, cantando meus parabéns, a minha mãe falou o que eu não sabia como falar com ela, e nem com ele, mas ela falou o que eu queria ouvir. Ela falou bem assim, terminou de cantar parabéns, ela falou, agora você é responsável pelos seus atos. Aí eu falei, aí ela falou, eu falei, aí eu tirei a passagem do meu bolso assim, e eu falei, então, daqui tantos dias, não lembro quantos dias faltava, eu falei, daqui tantos dias eu tô indo pra São Paulo. Aí ela me olhou assim, aí eu achei que ela ficava brava, né, ela ficou muito feliz. Aí ela começou a chorar, meu pai também. Aí ela falou que me perguntou como foi que eu consegui comprar passagem. Aí eu expliquei pra ela. Aí, aí ela falou, caramba, mas tá bem aí já. Eles começaram a me ajudar nos preparativos e tal, pelo menos no início. Aí eu falei, caramba. Aí eu segui pra São Paulo. Em busca, né? E foi isso. Aí desde então, tipo, quando eles aceitaram assim, eles sempre me ajudaram. Aí beleza, fui pra São Paulo. Aí passei um ano lá. Aí não foi como eu queria, voltei pra Manaus. Aí quando eu voltei pra Manaus, eu fiquei no professor Melco. E aí a gente começou a trabalhar. Aí peguei faixa roxa, peguei faixa marrom. Aí na faixa marrom os eventos já começam a dar um dinheiro, né?
E desde então, durante esse tempo todo, eu peguei faixa marrom com 20 anos, logo 19 para 20 anos. E desde então ainda não tinha tido algum retorno, né, do jiu-jitsu. Aí foi quando eu fui lutar o meu primeiro, que foi o Grande Lan Rio, que era meu segundo faixa marrom. Treinei absurdamente pra esse campeonato, sabe? E eu sempre falava, ó, nesse campeonato eu vou ser campeão e vai voltar tanto. Tipo, tinha que vir alguma coisa. E aí quando eu fui lutar o Grande Lan, eu falava assim, eu vou ser campeão, eu vou ganhar tanto. E chegou lá, quando eu ganhei, tipo, meu primeiro retorno de volta, sabe? Foi uma quantidade significativa, né? Eles ficaram assim, olha, ele falou e fez, sabe? Aí eu comprei uma passagem pro World Pro, que foi o que eu fiquei em terceiro lugar. Eu fui conseguindo dar meus passos, né, internacionalmente. Tipo, eu sempre tive dúvidas sobre mim, tipo, em relação a campeonato, sabe? Tipo, eu vi alguém com um títulozinho de expressão e ficava assim, caraca, sabe? Tipo, parece nessa hora eu tinha um pouco de dúvida sobre mim. Mas, eu tinha dúvidas do meu trabalho, tipo, às vezes, assim, eu tinha dúvida. Não toda hora, mas em certas ocasiões, sabe? Então, tipo, eu tinha dúvida, assim, eu treinava muito, até mais do que a própria pessoa que eu ia enfrentar, mas chegava na hora, só porque ela tinha um tipo de expressão, eu ficava assim, caramba, parece assim que eu esqueci o trabalho que eu tinha feito, né? Mas isso foi uma coisa que me atrapalhou muito durante as faixas coloridas, mas eu lembro muito bem, eu sempre gostei muito de planos, né? Quando eu traçava uma meta, anotava um plano, era fiel a ele e acreditava muito nele. E uma vez eu era juvenil, estava com o mestre Nabil e a gente traçou um plano. E ele falou que eu seria campeão, eu seria faixa preta com 21 anos e que provavelmente estaria lutando no meu primeiro mundial de faixa preta com 21 anos, e iria ser campeão, lutando logo lá. Eu nunca tentei o meu visto americano porque eu não tinha feito nenhuma viagem internacional e eu acredito que isso daria um pouco de ajuda, né? Eu sei que é meio irrelevante, mas daria um pouco de ajuda pra mim. Então eu não queria ter tentado antes. Aí eu consegui fazer minhas viagens, aí tirei o meu visto agora, peguei minha faixa preta com 21 anos. Eu acredito muito que meu plano tá acontecendo, sabe? Tipo, peguei minha faixa preta com 21 anos, tirei meu visto, posso lutar o Mundial. Trabalhei muito por esse momento, sabe? Aí eu falei assim, então vou ganhar o World Pro e não vou deixar dúvidas que eu posso ser um faixa preta. E eu trabalhei justamente para isso e para fazer o plano dar certo. Então fui lá, trabalhei, fui campeão World Pro, peguei a faixa preta e as coisas estão acontecendo de acordo com como eu planejei. Tipo, eu vejo assim que eu tô com pessoas certas, então eu vejo que tá sendo uma experiência muito boa, diferente do que eu vivi na primeira vez que eu vim para São Paulo, né? Eu sempre gostei de desafio, né? Eu sempre gostei de mostrar que eu posso, que eu sou eu e que, sem dúvida nenhuma, eu quero ir atrás do melhor, né? E, tipo, eu conto muito na faixa preta, eu conto muito mundial, né? E o atual campeão mundial é o Thales. E se eu quisesse uma pessoa pra enfrentar, eu queria lutar com ele. Provavelmente ele vai estar no mundial desse ano e, quem sabe, pode ser lá numa final, né? Tô chegando. Eu vou ser campeão mundial esse ano. Eu não tenho dúvida que eu tô trabalhando muito pra isso. Eu vou trabalhar dobrado, eu sei que faixa preta, eu sou novo na faixa preta, como todo mundo diz que a faixa preta é um novo ciclo, onde tudo começa de novo, você vai ter que trabalhar desde o início agora, mas eu sei que é um novo início, mas pra mim também não é um início, né? Tipo assim, eu trabalhei muito durante o meu passado, durante minhas faixas coloridas, eu trabalhei muito por esse momento. Meu trabalho que foi feito não foi um trabalho à toa, foi justamente com a faixa preta. Então eu me sinto completamente preparado, eu não tenho dúvida que eu vou ser campeão mundial sem dúvida nenhuma. Tipo, é uma coisa que tá muito clara na minha cabeça, o que eu tenho que fazer, como fazer. Pra mim eu sei o caminho, sabe? Eu sei o caminho e eu vou trilhar ele e vou chegar lá.